Muito bem, irmãos, boa noite. Estamos no momento da nossa devocional e é um momento especial também para todos na vida da igreja. Momento que nós separamos para estudar uma porção da palavra assim, de uma forma breve, de uma forma direta. De fato, é uma devocional. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13, diz o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez por Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu ao Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos, irmãos, orar a Deus. Senhor, nos colocamos nas tuas mãos, Pai, rogando que o Senhor mesmo venha ministrar. Usa-nos segundo a tua vontade. Ministra o meu coração e o coração dos meus irmãos a tua palavra. Ajuda-nos a aprendermos com ela e aplicar os ensinos à nossa vida. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até que ponto os nossos critérios de escolhas, de decisões, são bons, são confiáveis? Como evitar sermos enganados pelos nossos próprios critérios? Conforme o texto, ao deparar-se com Eliabe, o filho de Jessé, Samuel se revestiu da certeza que estava diante dele o candidato certo, que era ele o que deveria ser ungido. Afinal, aos seus olhos, Eliabe tinha tudo para ser o futuro rei. Vemos aqui que quando ele viu Eliabe, ele disse: É esse que deve ser o rei, que deve ser ungido. Entretanto, as características de Eliabe observadas por Samuel, que o qualificariam para ser o futuro rei, preenchia tão somente os seus próprios critérios e não os critérios de Deus. Ao ver o porte de Eliabe, o filho mais velho de Jessé, Samuel não teve dúvidas de que estava diante dele um ungido do Senhor. Samuel teve convicção disso. O verso 6, ele diz: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente.
Ele não teve dúvidas. Contudo, eles se enganaram. Contudo, ele se equivocou. Agora, considere comigo o seguinte: Samuel era um juiz de Israel. Ele era sacerdote, ele era profeta, ele era um homem de Deus, maduro, experiente, alguém que gozava de um relacionamento íntimo com Deus. Estava ali na casa de Jessé em cumprimento de uma missão, ungir um novo rei. Com certeza ele deve ter orado, ele deve ter se preparado para esse momento, deve ter pedido a direção de Deus, mas ainda assim nós vemos que ele se enganou. Isso nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro é que qualquer um de nós pode tomar uma decisão, fazer uma escolha, emitir juízos, convictos de que estamos certos e contudo podemos estar completamente errados. Mesmo sendo um homem de Deus, Samuel, tendo toda a condição espiritual aos nossos olhos, preparo para não se equivocar, mas ele se enganou. Aquilo que ele pensava não era certo. A maneira com que ele julgou a situação estava errada. Os seus critérios não estavam de acordo com os critérios de Deus sobre o assunto. A certeza que se passou no coração de Samuel até poderia conduzi-lo a ungir Eliabe precipitadamente. Ele estava tão certo. Ele poderia, numa situação dessa, num impulso, ter ungido a Eliabe. Muitos, movidos por este sentimento de certeza daquilo que pensam, já falaram coisas, já julgaram pessoas, já deram passos precipitados, já fizeram más escolhas dentro da certeza de que estavam certos. Muitos têm se equivocado, muitos têm errado assim. Mas o que possivelmente poupou a Samuel de cometer este erro, apesar de lhe parecer tão certo que Eliabe era o escolhido, foi a interferência de Deus. A interferência de Deus não permitiu ali que ele pudesse ter se equivocado. Vemos aqui a interferência de Deus falando ao seu coração, aqui no verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O modo de Samuel avaliar tudo aquilo que ele tinha que fazer ali era um modo ineficaz, um modo errado. E muitas vezes nós também usamos de critérios equivocados para tomar decisões, para emitir juízos, para fazermos tantas coisas. E isso nos traz uma lição importante. O melhor a fazer, quando estamos diante de situações de escolhas, emissão de juízos, ou tomada de decisões sobre algo importante, que exige nós sermos criteriosos, que tem um peso para a nossa vida, o ideal é mantê-los no coração, orar e esperar com paciência até que Deus nos mostre claramente o seu querer. Diante daquela interferência de Deus no coração de Samuel, diz aqui o verso 9, que ele continuou avaliando, e agora seu critério era mais correto. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. É interessante que agora ele já começava a avaliar as escolhas, não dele, mas escolha do Senhor. Agora ele começou a perceber que não era um critério pessoal, um critério de Deus, mas ele tinha que entender o critério de Deus para as coisas que ele precisava fazer. A missão que ele tinha a cumprir, ele tinha que seguir ainda assim o critério de Deus. Portanto, quando nós analisamos esta experiência vivida por Samuel,
nós precisamos considerar que nós também, muitas vezes, nos vemos diante de situações que exigem uma escolha, ou situações que nem exigem, mas nós queremos emitir um juízo, nós queremos emitir o nosso julgamento. E nós precisamos avaliar o critério de Deus e não o nosso critério. A passagem nos ensina, primeiramente, que o nosso critério pessoal, ou do nosso coração, pode ser completamente oposto ao de Deus. Você pode ter um critério que na sua mente, um conceito, uma ideia, um juízo, uma opinião que na sua mente está certinha, mas pode ser completamente oposto à posição de Deus. Vemos também que a certeza da nossa escolha ou decisão, se é correta, se deve ser assim, deve passar pelo crivo daquilo que Deus aprova e não daquilo que me parece melhor. O que parecia melhor para Samuel era ter ungido Eliabe assim que ele o viu. Esse era o melhor que Samuel tinha colocado. O texto nos ensina que antes de uma evidente direção de Deus sobre o que nós devemos fazer, escolher ou julgar, o mais prudente a fazer para evitar o equívoco é aguardar o que Deus quer que a gente faça. É orar antes de decidir ou de tomar qualquer atitude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine através dessa parte, apenas uma parte do que o texto trata. Muitas coisas podemos tirar daqui, mas apenas esse ponto do critério de Samuel e o critério de Deus, a maneira como ele caminhou por aí e como isso nos ensina também a tomarmos cuidado com o nosso critério, com o nosso juízo, com a nossa avaliação sobre as coisas. Podemos nos achar totalmente certos, mas estarmos completamente reprovados dentro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus os guarde. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a aplicar esta verdade à nossa vida. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, que nesses tempos, ó Deus, que estamos em sujeição à situação desse vírus, Pai, que afeta todo o mundo, que nós possamos estar nos alimentando da tua palavra. Cuida do teu povo, livra-nos do mal. Por favor, Senhor, faz com que no tempo mais breve possível tudo possa estar resolvido e possamos estar juntos na igreja, podendo, ó Deus, caminhar, nos cumprimentar e andar normalmente como até então nós viemos caminhando. Mas ajuda-nos, Senhor, que depois de todo esse tempo possamos nos reunir melhor ainda, possamos estar ainda mais conscientes do teu poder, do teu amor, do valor que tem a comunhão dos santos, que tudo isso possa nos ensinar. Abençoa o teu povo, cuida dos nossos idosos particularmente, livra-nos de todo mal. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Supremo bem feito.
sobre a cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, Espírito de amor, de nossas almas santificador, Mestre divino, bom consolador. Aleluia, aleluia. Ó Deus Trino,